Bruno Pinheiro está com a gente, tem informações. Bruno, com você. Está aqui um presidente aqui que vai cumprir seu mandato, tá? Ele vai enfrentar eleições no futuro e a gente não está preocupado com eleição ou com reeleição. A gente não quer que o Brasil afunde, a gente quer responsabilidade. Você não pode esquecer, quando fui presidente, eu fui o primeiro presidente do Brasil que tive 100% para cumprir um teto constitucional. Eu não podia gastar um centavo a mais do que arrecadava. Eu enfrentei uma pandemia pela frente por 1 ano e meio. Enfrentamos uma guerra. Fui negociar com o presidente Putin fertilizantes, senão o agronegócio ia afundar. Afundando o agronegócio, em risco a nossa segurança alimentar de parte do mundo. Foram os 4 anos dificílimos. Coisas que eu errei, sim. Fazia diferente? Faria, mas agora já aconteceu. O senhor falou agora aqui, presidente, Jovem Pan aqui ao vivo. Presidente, só um pouquinho. O senhor falou sobre o agronegócio, vai começar a CPI do MST sobre essas invasões. Aumentou o número de invasões, já é maior do que a gestão do senhor. A CPI, o senhor acha que chega a quem está financiando essa estrutura do MST? MST. Com o presidente Temer, começou com ele a política de titular terras pelo Brasil. Não começou comigo, começou com o Temer. Eu apenas, junto com a Tereza Cristina, junto com o Geraldo do INCRA, nós potencializamos isso. Chegamos a 420 mil títulos, a maioria provisórios, mas dava garantia para o homem que aquela terra era dele. Então, praticamente diminui muito as invasões do meu governo. Em números aproximados, dá licença, um momentinho só. No presidente Temer, ou melhor, presidente Fernando Henrique Cardoso, tínhamos praticamente uma invasão por dia. Lá nos 8 anos de Lula primeiro, eram 20 por mês. No meu passou a ser meia dúzia por ano. Porque a titulação de terras começou com o Temer, nós potencializamos, abrimos o financiamento para a agricultura familiar, tratamos com dignidade estes que eram poceiros, que serviam de massa de manobra para políticas que nós não concordamos, invasão de terra, que desrespeita a propriedade privada. Está a CPI pronta aí, vai começar a funcionar. E o que eu tenho falado para os parlamentares que devem compô-la é fazer um trabalho sério, para ninguém chegar lá para lacrar, tá? Para querer aparecer, fazer a tua inquisição e ir embora, é para ficar lá para buscar alternativas. Quem sabe essa política de titulação de terras, que eu acho que é a mais ideal, seja pressionado o governo a continuar com essa política de titulação de terras. Você acaba com esse problema de invasão. Quando tem invasão, a insegurança jurídica, o homem começa a produzir menos. Isso é ruim para todo mundo, causa inflação, causa instabilidade na questão alimentar. Então, obrigado pela pergunta. Essa CPI, eu colaboro lá com o pessoal do partido, tenho cumprido expediente lá, da melhor maneira possível de fazer uma CPI sem um viés político, fazer em cima da seriedade. Lógico, talvez chegue em cima de quem financia invasão de terra, a botar um ponto final nisso. Ninguém quer problema no Brasil. Último aqui, presidente, ao vivo aqui na Jovem Pan. Presidente, o senhor conversou com o Cid hoje, essa oitiva dele? Eu não tenho conversado com ele, está em segredo de justiça. Isso aí, então, não posso... apesar de vazar, está em segredo de justiça. O que eu vi agora no rodapé de uma TV lá, que ele ficou em silêncio, isso é ele, com o advogado dele. Ele foi um excelente oficial do Exército Brasileiro, jovem ainda, forças especiais, comandos, paraquedista, primeiro lugar de quase todos os cursos que fez, tá certo? Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que não tenha errado, tá? E cada um siga a sua vida. Nós não fizemos, né? Procuramos fazer tudo o certo. Falar de vacina minha, não tinha exigência de eu entrar nos Estados Unidos e estar vacinado, meu Deus do céu. Tá? A primeira fraude, fiquei sabendo, de vacina foi aquela em Peruche, em São Paulo, no dia 19 de julho de 21. Dia 18 estava em Brasília, deu outro hospital, né? E aquilo parece que a investigação disso não está indo para frente. E no meu entender, tem um indício fortíssimo ali de quem fez aquilo, porque o e-mail que me escreveu lá era lula@gmail. Mesma coisa a questão do Adélio, tá? Quem tem notícia que talvez seja posto de liberdade brevemente. Um dia ele vai ter que ir para a rua, tudo bem, mas tem indícios fortíssimos de que dá para apurar aquilo um pouquinho.
um pouquinho de esforço, dá para apurar. Alguém tentou entrar na Câmara, naquele fatídico 6 de novembro de 2018, com o nome falso dele. É alguém que queria criar um álibi, se ele conseguisse fugir do evento e ir lá em Juiz de Fora, e alguém acusasse o Adélio, não, ele tentou entrar em Brasília. 3 advogados, né, de classe média foram no dia seguinte, um com avião particular lá para lá. Ele tinha uma estadia numa pensão, né, que 2 pessoas já morreram dessa pensão, coincidência ou não, já morreram. Tá? Ele teve num clube de tiro, acho que foi Santa Catarina, atrás de um filho meu. Meu filho naquele dia disse que ia e acabou não indo. Tem um vídeo meu, ele vai para cima de um filho meu em Juiz de Fora, do Carlos, e vê que sem querer o Carlos entra na Pajero. E daí ele desiste. Talvez ali ele fosse querer matar meu filho para me abalar emocionalmente, que ia abalar, obviamente. Quem pode ficar tranquilo vendo um filho levar uma facada ou ser assassinado? Então tem como chegar nos autores, no mandante, que não foi da cabeça do Adélio, aquela tentativa de homicídio, que eu só não morri, segundo os médicos de Juiz de Fora, né, por milagre. Dizem alguns médicos de Juiz de Fora, cada 100 pessoas é uma facada igual aquela, apenas uma sobrevive. Então esse tudo é história. Eu não esperava... Presidente, a oposição está fazendo da forma que o senhor... É isso, estamos acompanhando a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao repórter da Jovem Pan News, Bruno Pinheiro, ele que também respondeu questionamentos de outros jornalistas, falou sobre as dificuldades econômicas que foram enfrentadas durante sua gestão. Depois, questionado pelo Bruno Pinheiro, ele falou sobre as expectativas da CPI do MST, que é importante se aprofundar nessas apurações, mas que os parlamentares devem apurar todos os problemas que envolvem esse caso da invasão de terras no Brasil, que eles devem procurar investigar e não lacrar, e que essa CPI não deve ter viés político. E aí o Bruno Pinheiro fez uma pergunta sobre as expectativas em relação ao depoimento de Mauro Cid. Parece que a gente conseguiu reconectar com o Bruno Pinheiro. Bruno, toca daí. Obrigado. É isso, Jair Bolsonaro então se despedindo, entrando no carro, os seguranças... fechando a porta, entrando agora na parte da frente, no passageiro, e agora ele segue viagem. Muitos jornalistas tentando uma fala, uma declaração de Jair Bolsonaro. Só complementando, o Bruno Pinheiro acabou questionando justamente sobre o depoimento de Mauro Cid, e aí Jair Bolsonaro disse que não tem mantido contato, mas elogiou o trabalho que ele realizou como auxiliar durante a gestão dele como presidente da República. Ele falou que a Polícia Federal tem instrumentos para conseguir apurar de fato como ocorreu essa fraude nos cartões de vacinação. Ele até emendou também falando sobre o caso Adélio Bispo, o caso da facada. Vamos chamar o Cláudio Dantas, que está em Brasília. O Dantas está aqui na Dividida. Dantas, queria as suas impressões sobre essas falas de Jair Bolsonaro, essa entrevista de última hora que a gente conseguiu. Deputado, eu peço só licença para o Dantas fazer um comentário importante sobre esse furo que a gente acaba de dar aqui na programação da Jovem Pan News. Com você, Dantas. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, deputado Danilo. A gente ainda vai conversar agorinha, tá? Eu tenho perguntas para o senhor aqui. Daniel, olha só, é interessante o Bolsonaro... fazer essa presença, né, aqui no Congresso Nacional. Isso é um gesto político importante, ele se posiciona como uma voz de oposição. Perguntas excelentes do nosso repórter Bruno Pinheiro, que fizeram o presidente se posicionar sobre temas que estão na agenda política. CPI do MST foi instalada ontem. Vai chegar nos financiamentos das invasões? Uma boa pergunta. Eu gostei muito da ênfase que o Bolsonaro deu ao trabalho técnico que precisa ser feito. Ele não quer que os integrantes da oposição, os integrantes da direita, façam o que a gente chama da alopragem, vão para a CPI para lacrar. O que se quer é um trabalho técnico, é um trabalho fundamentado para que essa investigação não seja atacada pelo governo, pelos governistas, né, não seja taxada de uma investigação simplesmente política, com interesse, com viés de campanha eleitoral. Então, nós estamos realmente diante de um problema grave que ameaça a nossa economia, um dos setores principais da economia, que é o agronegócio, e esta investigação ela é fundamental para desbaratar
essa organização de invasões, essa indústria de invasões que é apoiada diretamente e indiretamente pelo governo e por seus aliados. Pois é, agora, deputado, eu quero aproveitar a participação do senhor e perguntar qual é a expectativa, claro, do senhor para a CPI do MST. Muitos embates devem acontecer e o senhor entende que essas CPIs que foram instaladas podem prejudicar o andamento das pautas econômicas, especialmente do arcabouço e talvez da reforma tributária? O senhor teme esse tipo de dificuldade? Com certeza divide o foco, né? Com certeza as atenções se dividem e envolvem paixões, envolvem patrimônio. Por exemplo, quando você vai para a CPI do futebol, é a paixão nacional. Eu mesmo estou muito preocupado porque o meu time aqui, o Ceará, foi rebaixado no ano passado da Série A para a Série B e tem já 4 jogadores envolvidos nessa manipulação de resultado. Isso mexe com a paixão da gente, né? Quando você vai para a questão do MST, é a questão do direito da propriedade privada. Isso é muito sério. Se tem uma coisa que unifica o Brasil é a defesa da propriedade privada. Então, esse negócio de estimular a invasão de terra, né, isso é muito perigoso. Eu acho que os programas de reforma agrária têm que ser feitos dentro da legislação e programas de governo, principalmente num país de dimensão continental como o Brasil, né, que tem muito espaço ainda para ser ocupado e para beneficiar, né, exatamente quem quer trabalhar na área rural. Aqui no Nordeste nós já temos um problema o contrário. Nós temos uma evasão muito grande de pessoas abandonando o sertão do Nordeste porque não tem mais perspectiva no sertão. E com o advento dos programas sociais, né, o Bolsa Família está levando essas pessoas para a periferia das cidades. Isso, inclusive, ocasionando muito problema social. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, eu acho precoce nessa quantidade toda de CPIs. É lógico que tem fatos relevantes que precisam ser investigados, mas acho que a prioridade número 1 do Brasil hoje, que é necessária para garantir o sustento das pessoas, que é necessário para compartilhar algum crescimento econômico e isso melhorar um pouco, inclusive, o poder aquisitivo, né, garantir a feira, garantir o trabalho, é a questão da economia. Essa tem que ser a primeira prioridade do Brasil e é por isso que é importante votar o arcabouço fiscal. Perfeito. Deputado federal Danilo Forte, União Brasil do Ceará, agradeço demais pela participação. Deputado, já o convido para as outras edições aqui do Prós e Contras, dos nossos telejornais, para a gente se aprofundar no debate sobre arcabouço e também a LDO. Dantas, obrigado pela participação, meu amigo. Grande abraço, bom trabalho para você.